Oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos discutir um pouquinho a respeito de operadores relacionais e operadores lógicos. Ora, o que são operadores relacionais? São operadores que são chamados dessa forma porque estabelecem uma relação entre aqueles valores operados. Bom, para ficar mais claro, eu vou mostrar alguns exemplos aqui no Shell de Python, tá? Então, por exemplo, eu quero estabelecer uma relação de se 42 é maior do que 40. Tá? Então, todos sabemos que 42 é maior do que 40. Então, o que é que acontece se eu tento estabelecer essa correlação em Python? Esse operador aqui é o operador maior, tá? Do mesmo jeito que lá na matemática. Então, quando eu pressiono Enter aqui, o que é que essa operação me retorna? Retorna true. True é um valor do tipo booleano, tá? É um valor do tipo booleano. Se eu digitar aqui, ó, type, vocês devem lembrar o comando type lá do outro vídeo, type true, tem que ser com letra maiúscula, tá? O true. Quando eu digitar enter, ele vai aparecer aqui, ó, que o tipo de true é bool, tá? B-O-O-L. Então, ele é um valor do tipo booleano. Veja, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que essa relação aqui que eu estabeleci, 42 maior do que 40, ela é verdadeira. E, obviamente, ela se sustenta, tá? Analogamente, podemos fazer uma comparação usando o operador menor que. Tá? Então, 42 é menor do que 40? Nesse caso, seria essa operação é falsa, tá? Isso não existe. 42 não é maior do que 40. 42 não é menor do que 40. 42 é maior que 40. Então, se eu faço essa comparação aqui, 42 menor que 40, isso retorna false, que também é um tipo, é um valor do tipo, false, é um valor do tipo bool, tá? Do tipo booleano. Então, os operadores relacionais, eles vão sempre retornar para a gente um valor booleano, seja ele true ou false. Tipos booleanos só aceitam dois valores, verdadeiro ou falso, certo? True ou false. Então, existem outros tipos de operadores relacionais, obviamente. Então, por exemplo, existe o operador, do mesmo jeito que existe o operador maior, existe também o operador maior ou igual. Então, 42 é maior ou igual a 40? True. 42 é maior ou igual a 42? True também. 42 é maior do que 42? False. Então, veja que o operador maior ou igual, ele verifica duas coisas ao mesmo tempo, né? Se esse valor da esquerda é maior ou igual ao valor da direita, tá? Do mesmo jeito que lá na matemática. Lá na matemática a gente tem uma forma um pouco mais sucinta de representar maior ou igual, mas aqui a gente não tem como fazer isso com um caractere só, tá? Então, por isso usamos dois caracteres. O operador de maior é seguido do operador de igual, tá? Analogamente, existe o operador menor ou igual. Então, 5 é menor ou igual a 10? True. 5 é menor ou igual a 5? True. 5 é menor do que 4? False. Tá? Então, imagino que vocês estão perguntando para que servem essas operações. Essas operações vão servir para fazermos operações condicionais no futuro. Tá? Então, se uma determinada condição for satisfeita, execute um pedaço de código. Se ela não for satisfeita, execute um outro pedaço de código. Então, é importante a gente entender como esses operadores relacionais funcionam no primeiro momento e em seguida, para a gente poder em seguida introduzir o operador condicional, tá? Mas esses aqui não são operadores condicionais, tá? Esses operadores aqui são chamados operadores relacionais, ok? Podemos também verificar... Veja, não faz sentido a gente verificar se 5 é maior do que um string, tá? Faz sentido, 5 é maior do que Henrique, erro de sintaxe, tá? Eu não posso usar o operador maior para int e string. Não faz sentido perguntar se isso é maior do que isso aqui, tá? Então, deixa eu só limpar a tela aqui. Clear, Python, ok. Então, do mesmo jeito que não faz sentido eu perguntar se
5 é maior do que um string, também não faz sentido perguntar se 5 é menor do que um string, ou maior igual, tá? Então, a ideia é que nós não podemos verificar essas relações de maior ou menor de tipos diferentes. Porém, podemos verificar se tipos diferentes são iguais ou diferentes. Então, veja que Henrique é igual a 5. Ora, na verdade, o que eu estou perguntando aqui, esse tipo é igual a esse tipo? Uma das critérios de igualdade é de perguntar se um determinado valor é do mesmo tipo de outro. Tá? Veja que o operador de igual em operadores relacionais, eu escrevo 2 caracteres, tá? Igual, igual. O operador de igual com um único caractere, ele significa uma outra coisa que nós vamos ver em outro vídeo, tá? Então, se eu pergunto aqui Henrique igual a 5, ele diz que é falso. Obviamente, se 5 é igual a 5, é verdadeiro, tá? Então, da mesma forma que existe o operador de igualdade, aqui igual, igual, existe o operador de diferença, tá? Então, eu posso verificar se dois valores eles são diferentes entre si. Então, como é que eu faço isso? 5 é diferente de 5? Não, 5 é igual a 5. Então, se eu tentar verificar aqui se 5 é diferente de 5, o que é que ele vai responder? False. Tá? E se eu tentar verificar se Henrique, ou sei lá, coisa, para ficar mais curto, coisa é diferente de 10? True, porque coisa é do tipo string e 10 é do tipo inteiro. E, então, por isso que dá true. Tá? Da mesma forma, a gente também pode combinar várias operações relacionares utilizando o que a gente chama de operadores lógicos. Tá? Então, eu posso fazer uma coisa do tipo, olha, Henrique é igual a, sei lá, professor Marcelo, pronto, Marcelo and 5 maior do que 10. Veja, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou combinando duas comparações, eu estou combinando duas operações relacionais. Obviamente, essa relação aqui, ela vai dar o quê? Ela vai dar false, tá? Eu estou perguntando se Henrique é igual a Marcelo. Obviamente que Henrique não é igual a Marcelo. Então, essa relação aqui vai dar false, tá? E essa relação aqui, dá true ou false? Dá false também. Veja que esse operador aqui, ele tenta estabelecer uma correlação entre essa relação e essa relação, tá? Então, essa operação inteira aqui, ela só vai retornar true se ambas as condições forem true. Ou seja, se todas as condições que são relacionadas usando esse AND, que são operadas usando esse operador AND, retornarem true. Então, AND quer dizer o quê? Quer dizer e em português, né? Então, ela só vai retornar true se essa condição for verdadeira e essa condição for verdadeira, tá? Por isso que ele é o operador e, ou operador AND em inglês, tá? Bom, nesse caso, como as duas operações são falsas, ele vai retornar false, tá? Ok? Então, vamos brincar mais um pouquinho com isso aqui. Então, eu vou usar aqui, ó, Henrique igual a Henrique é verdadeiro. And 10 maior que 5 é verdadeiro. Então, como ambas as condições são verdadeiras, esse resultado dessa operação aqui, né, essa relação e essa relação vai dar true. Tá? O que é que acontece? Opa, true de novo. O que é que acontece se uma delas for verdadeira e uma delas for falsa? Então, Henrique igual Henrique and 5 maior que 10. O que é que acontece quando eu fizer isso aqui? Vai dar false, por quê? Porque aqui é um operador e. Ela só pode dar verdadeiro quando ambas as condições forem verdadeiras. Essa aqui é verdadeira, porém essa aqui é falsa. Então, ele resulta que tudo é falso. Tá?
Do mesmo jeito, se a primeira fosse falsa e a segunda fosse verdadeira, isso aqui daria falso também, ok? Então, podemos estabelecer várias, não precisa ser só duas, tá? O operador AND ele pode ser usado várias vezes, tá? Inclusive usando parênteses, do mesmo jeito que a gente viu lá nos operadores aritméticos, tá? Então vamos fazer mais condições aqui. Então Henrique igual a Henrique é true, AND sei lá, 5 menor que 10. Essa operação também é verdadeira, tá? Então AND, vamos colocar uma outra operação aqui, sei lá, 20.8 menor igual a 30. Isso aqui dá verdadeiro também? Dá verdadeiro também. Então veja que veja que eu tenho dois ANDs aqui, certo? Então essa relação toda aqui só vai dar verdadeira se as três relações simultaneamente forem verdadeiras. Nesse caso são. Então isso aqui dá true, tá? Então o que é que acontece se eu tiver duas relações verdadeiras e uma falsa? Então AND 5 menor do que 10. A ordem não importa, tá? A ordem não importa. E aí eu vou fazer uma relação diferente aqui. Henrique igual a coisa. Pronto. Como essa relação é falsa, então toda essa correlação aqui vai dar falsa também, tá? Ok? Tranquilo? Então, bom, se você quiser brincar um pouquinho mais aqui, eu recomendo, tá? Verificar quais condições são verdadeiras, quais condições são falsas, baseado naqueles princípios que a gente já comentou, tá? Existe outro operador também, que é o operador OR. Bom, antes disso eu vou dar uma limpada na tela. Se você quiser limpar a tela sem ter que sair do shell do Python, você pode fazer assim, ó, import os, tá? Então, os.system clear. E aí ele limpa a tela para você, tá? Retorna um zero lá por algum motivo. Bom, mas aí vamos seguir. O que é que acontece se eu usar agora o operador, em vez de operador AND, se eu usar o operador OR, tá? Operador AND e operador OR. Então, eu vou fazer aqui, ó, 20.8 menor ou igual a 30, OR Henrique igual coisa. Veja, esse operador OR, ele é análogo ao operador AND, só que ele é exatamente oposto dele, tá? Se qualquer uma dessas relações for verdadeira, qualquer uma delas, ou uma ou outra, por isso que ele é o operador OR, tá? Ou. Então, se qualquer uma dessas relações for verdadeira, ele vai retornar verdadeiro, tá? Basta que uma seja verdadeira para que essa operação toda seja verdadeira, tá? Então, nesse caso é true. Veja que se fosse o operador AND aqui, essa correlação aqui iria dar false, tá? Como a gente viu anteriormente. Então, para que várias relações conectadas pelo operador OR retorne verdadeiro, a gente precisa que seja que retorne falso, a gente precisa que todas as operações, todas as relações sejam false, tá? Então, veja que isso aqui é falso, né? 20.8 não é menor ou igual a 20 e Henrique igual a Henrique. Então isso aqui dá true. Opa, desculpe. Isso aqui dá true, obviamente, porque isso aqui é verdadeiro. Eu queria colocar uma outra coisa aqui, tá? Então, deixa eu copiar de novo. Um minutinho. Coisa, pronto. Isso aqui vai dar false. Por quê? Porque essa condição é falsa e essa condição essa relação, na verdade, é falsa e essa relação é falsa. Ok? Então, o que é legal aqui é que nós podemos também misturar operações relacionais com operações aritméticas, tá? Operações relacionais com operações aritméticas. Então, você pode fazer 3 mais 4 vezes 5, isso é maior do que 10, and, deixa eu ver aqui, sei lá, 2 vezes 3 dividido por 4
é maior do que 5, então veja, isso aqui claramente é maior do que 10, tá? Isso aqui claramente é maior do que 10. Isso aqui dá 5 vezes 4, 20, mais 3, 23. 23 é maior do que 10. Então isso aqui dá true, tá? Então, 2 vezes 3, veja que quando eu tenho operações de multiplicação e divisão, o que Python faz são essas operações de maior precedência, vai ser da esquerda para a direita. Então ele vai fazer a multiplicação primeiro porque ele vem mais à esquerda e a divisão depois porque ele vem mais à direita. Então vai ser 2 vezes 3 dá 6, dividido por 4 dá, sei lá, dá um valor quebrado aí, certo? Então, que é claramente menor do que 5, então isso aqui é false, tá? Então, como uma dessas condições é false, isso tudo aqui deve dar false, tá? Então deu false. Então veja que eu posso utilizar operadores relacionais juntamente com operadores aritméticos, tá? E qual é a precedência? Então a gente precisa ver agora uma nova tabela de precedência de operadores, tá? Como é que vai ficar isso? Então veja, do mesmo jeito, tá? Então temos operadores de potenciação, que tem maior precedência, depois multiplicação, divisão, divisão inteira e resto da divisão, em seguida soma e subtração, e em seguida que vem agora os operadores que a gente acabou de introduzir, os operadores relacionais, menor que, menor igual, maior que, maior igual, diferente e igual. Todos eles têm a mesma precedência, tá? E aí, o que vier primeiro, da esquerda para a direita, é que vai ser avaliado primeiro, tá? Em seguida, o operador AND, ele tem menor precedência do que operadores relacionais e menor precedência do que operadores operadores aritméticos, tá? E aí, em seguida, o operador OR, tá? Então, essa é a nova tabela de precedência de operadores, agora incluindo os operadores relacionais e lógicos. Veja, por que os operadores relacionais eles têm menor precedência do que um operador aritmético, né? De soma, subtração, multiplicação e tal. Vamos dar uma olhada novamente lá no terminal. Veja, operadores aritméticos eles têm que ter maior precedência do que operadores relacionais, porque não faz sentido eu fazer, olha, 5 é maior do que 10, aqui retornaria false. Aí eu vou fazer 4 vezes false. Qual é o sentido disso? Isso não dá para fazer essa operação aqui, ó. 4 vezes false. Dá zero, dá uma coisa maluca, certo? Isso absolutamente não existe, tá? 4 vezes false é um negócio que não faz muito sentido. Então, qual é a precedência aqui dos operadores? Faz os aritméticos primeiro, certo? E depois faz os de comparação, tá? Os relacionais, nesse caso. E após os relacionais é que são feitos os operadores lógicos, AND ou OR, tá? Então, beleza, pessoal. Era isso que eu tinha para mostrar por hoje. Então, até o próximo vídeo.